Vamos tratar de um tema um tanto quanto, assim diria, né, para muitos até pesado. Nós vamos falar sobre um espírito, né, que está graçando no mundo e atingindo as vidas, né, de muitos milhões de pessoas, diria até bilhões de pessoas, desde o início, né, desde o princípio da criação. Lá em Hebreus 3,13, fala assim, né, para um conselho para os que creem, diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lá em 2 Coríntios 4:4 está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós estamos falando, né, aqui de um personagem que é real, mas que durante séculos, né, foi implantado como se fosse uma ficção, como se de fato ele não existisse e não fosse uma pessoa. Nós estamos falando do inimigo das nossas almas, porque existe muita negação sobre a existência desse ser, né? E esse ser, nós estamos falando, de Satanás, que é aquele que traz esse espírito de engano sobre o mundo, né? E é interessante como ele gosta, né, de não aparecer, de fazer de conta que ele não existe. Embora a palavra de Deus, né, o cite, fale sobre ele, o trate como pessoa, muitas vezes até alguns, entre aspas, cristãos, dizem que ele não existe, que é somente como diria assim, uma alegoria sobre a maldade. Mas lá em João 10:10, Jesus Cristo fala e explica que o objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus e que ele veio para roubar, matar e destruir. Interessante que esse projeto satânico consiste em destruir a vida no tempo presente, que nós podemos tratar como vida emocional e física, e também a vida na eternidade, que é a vida espiritual. Condenar, né, através das suas sutilezas, dos seus enganos, das suas estratégias, atrair o homem de tal maneira que ele perca e não consiga, e não receba a salvação, o dom de graça da vida que Deus nos concede através de Cristo Jesus. Então, para cada pessoa, ele tem uma estratégia de ação específica. E nós devemos, né, para levarmos uma vida, que eu diria assim, sã, nós temos que aprender a identificar essas estratégias e nos livrar dela. Nós sabemos pela palavra que esse espírito, ele age desde o início e vai agir até o final da história. Por exemplo, Eva, no Éden, ela foi enganada. Ali em Gênesis 3:13 diz: disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E em seguida, Adão se deixou levar, né, por aquela situação, por aquele engano. Ele foi mais responsável, porque ele tinha maior responsabilidade, né, sobre a situação, e se deixou levar por aquilo, né? Em 1 Timóteo 2,14 está escrito: e mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Então, Adão, conscientemente, né, acabou embarcando nesse engodo satânico.
E nós também podemos ser levados aos enganos que o inimigo coloca na nossa vida, né? Lá em 2 Coríntios 11:3 está escrito: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente, né, a nossa mente, seja de alguma forma seduzida. Então, esse espírito de engano, esse espírito produzido, né, pelo inimigo, ele caracteriza, né, esses tempos, principalmente os tempos que estamos vivendo agora, que eu diria que seria tempos, né, maduros, tempos do fim, tempos em que nós estamos aguardando, né, a volta do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo 4, 1-3, está escrito: ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Lá em 2 João, versículo 7, está escrito: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, assim é o enganador e o anticristo. Então, nesses últimos tempos, nós nunca vimos tantos ventos de doutrinas, tanto pode, não pode, e outras coisas mais aparecendo, e sempre contrárias à palavra de Deus. Então, esse é o espírito de engano que está agraçando o mundo e trazendo, eu diria, muitas dificuldades, né, para o homem aqui. E aí nós temos que identificar, procurar, através da palavra de Deus, né, identificar essas estratégias de engano, porque o inimigo ele usa os mais diferentes maneiras para introduzir o engano, para poder levar o homem ao erro. Um aspecto que eu creio que todo mundo já ouviu falar, né, em algumas religiões, algumas seitas, que de anjo de luz, né? Porque o anjo de luz, mas lá em 2 Coríntios 11, 14-15, está escrito assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, nós vemos que esse espírito de engano vem bonitinho, vem como coisa boa, como anjo de luz, só que é o próprio inimigo, né? Nesses locais, nessas situações, desviando o povo da verdadeira trilha, né? Do verdadeiro caminho que a Bíblia ensina, que Cristo nos mostra através da sua palavra. Um outro aspecto, né, é que ele vem e ele enreda, ele prende, ele cativa as pessoas através de filosofias, de vãs sutilezas. Então, o inimigo, ele é sutil e ele usa de firmeza, né, nas suas colocações, embasando em meias verdades as coisas, mas introduzindo o mal na vida, né, das pessoas. E a Bíblia adverte que ninguém vos escravize, porque Cristo nos libertou, a palavra diz isso. Então, ele usa, né, de artimanhas, de astúcias, de palavras vãs, de ciladas, de ardis, e ele isso tudo acontece em diversas, eu diria assim, situações no nosso dia a dia. A atração, né, com o sexo oposto, as oportunidades de negócios, muitas vezes escusos, as amizades erradas, as sociedades em julgo desigual, tudo isso, né,
para enredar as pessoas e os desviar do verdadeiro foco, da verdadeira vida, né? Que é em Cristo Jesus. Eu sei que o engano é muito forte, e é forte, eu diria até mesmo dentro dos meios chamados cristãos. Quantas igrejas cristãs, sejam elas de qualquer denominação, estão cheias de falsa piedade, de rivalidade, de ciúmes, de competições, de invejas, de falsas profecias, falsas revelações, falsas doutrinas, de uma total, eu diria assim, falta de espiritualidade, né? Totalmente dentro da carne, dentro das coisas desse mundo. Então, essa é a ação do espírito de engano agindo mesmo dentro da onde ele nem poderia aparecer, que é dentro dos grupos chamados cristãos. Então, o inimigo, ele é chamado lá, ele é conhecido na palavra, como está escrito lá em Apocalipse 20:10, como o sedutor. Ele é aquele que se introduz, atrai, que encanta, né? Com os seus planos, as suas palavras, os seus projetos, mas totalmente sem nenhuma base verdadeira e fundamentada na palavra de Deus. Isso acontece, né? Com essa sedução, agindo nas diversas, hoje, religiões não cristãs, com as filosofias consideradas boas, né? Mas que são contrárias ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus. E através do caminho, quer dizer, contrárias ao verdadeiro e único caminho que existe, que é Cristo Jesus. Todos os segmentos da sociedade estão sob influência de Satanás. A Bíblia é muito clara, Apocalipse 12:9 fala sobre o inimigo, que ele é o sedutor de todo o mundo, das nações, né, ditas cultas, das nações ricas, das nações pobres, dos homens da alta sociedade, das pessoas tidas como eruditas, né, como guias. O sistema financeiro, o mundo inteiro está enredado na teia, né, do maligno. Em 1 João 5,19 está escrito: sabemos que somos de Deus. Se você aceitou Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você é de Deus e sabe e entende que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós temos armas para não nos deixar enganar, né? Lá em Mateus 26:41 e 1 Pedro 5:8 diz que não seremos enganados com vigilância e oração, andando espertos, atentos, né? E tendo comunhão com Deus através da oração, falando e ouvindo, que oração é isso, né? É um diálogo com Deus. Um outro aspecto é a firmeza na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso referencial, a nossa bússola, né? A nossa luz nesse caminho, para que a gente não seja levado a engano. Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nada além e nada menos, né? Nada aquém da palavra, nem acrescentar e nem tirar. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela que nos dá firmeza, orienta e nos livra de todos esses enganos. Ter uma vida, né? Nós temos que ter uma vida de testemunho, testemunhar com a nossa vida quem é que vive em nós, que nós estamos sob a cobertura, né, do sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Lá em Apocalipse 12:11 está escrito: eles, pois, o venceram, quer dizer, o inimigo foi vencido pelo sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Essa é a nossa defesa, essa é a condição para que a gente possa discernir
todas essas situações que o inimigo cria para nos desviar, nos abalar, nos derrubar, né? Discernir o que está ao nosso redor, o que é bom, o que é de Deus e o que vem fantasiado, coberto com doce, né? Mas que vem do inimigo. Então, se nós estamos, né, vivendo com o Espírito Santo de nós, em nós, nos orientando, nos guiando, nós andamos segundo a vontade de Deus, nós somos cheios, né, da presença do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através da nossa comunhão com Ele, nós conseguimos discernir, evitar e andar retamente aqui nesse mundo. Nós sabemos, segundo Jesus Cristo disse lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira, o enganador, o sedutor. O momento que estamos vivendo hoje, né, em toda a situação que está criando todo esse entretecimento, né, de controle de tudo, né, que está vindo sobre o mundo, é muito complexo, é difícil, é um divisor de águas, é a linha divisória mesmo entre o engano e a verdade. E essa linha divisória é tênue pelo que está sendo colocado sobre o mundo, por todas as circunstâncias que estamos vivendo. Nós sabemos e entendemos pela palavra que o diabo tem enganado desde o início da história, mas nós, aqueles que temos Cristo Jesus, nós que somos filhos de Deus através da fé em Cristo, não seremos presas do inimigo. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Então, estejamos atentos, busquemos a presença do Senhor constantemente na nossa vida, para que possamos ser livrados de todas as armadilhas, de tudo aquilo que o inimigo tenta fazer contra nós e contra o mundo todo. Que seja essa nossa meditação e nosso desafio de hoje. Bem, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te louvamos e bendizemos e agradecemos por esse dia que nos concede. Obrigado, Pai, pela tua proteção, pela tua guarda que nos deste a nós e as nossas famílias, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, a tua guarda, eu te peço, Senhor Deus, a tua orientação, a sabedoria que vem do alto sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, nos livrar de todas as ciladas que são colocadas dia a dia, minuto a minuto, em nosso caminho. Obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, na tua palavra e na tua direção. Pai, em nome de Cristo Jesus, entregamos esse dia nas tuas mãos, Senhor Deus. Dá-nos sabedoria, discernimento e entendimento, Pai. Seja o nosso farol em todos os momentos. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos.